Olá pessoal, na parte 2 da nossa aula, que seria a aula síncrona 2, que está sendo de maneira assíncrona, devido aos motivos que nós conversamos antes, nós vamos trabalhar com a parte prática do banco de dados, com o Postgres e o PostGIS, no ambiente do PGAdmin. Retirar aqui. Bom, vamos abrir então o PGAdmin. Eu estou trabalhando aqui no Linux, acredito que a maioria de vocês esteja no Windows, mas não tem problema, tá? Digitem lá, digitem para abrir o PGAdmin de vocês. Estão abrindo o PGAdmin. Ele demora um pouco para abrir, tá? Vocês, principalmente quem está abrindo pela primeira vez, né, demora um pouco mais, mas mesmo depois, nas próximas vezes que vocês abrirem, provavelmente ele vai demorar um pouco, tá? Assim como o meu, tá? Eu não tô com o nosso vídeo não vai ser editado, então vai demorar um pouquinho, tá? Vamos lá então. Então, a primeira parte aqui, né, aqui eu estou no ambiente do PGAdmin. Estou no Linux, no Windows é da mesma maneira, tá? A única diferença aqui, ó, lá no material de vocês tem, né? Cliquem aqui, né, para clicar aqui nos servers, e aí aparece, né, aqui os servers já, né, se tudo deu certo na instalação do Postgres e do PGAdmin no Windows de vocês, tá? Já vai estar aqui, tá? No Linux, em geral, não aparece, tá? Mas tanto, e aí vocês podem clicar aqui, né? E proceder ali a criação do banco de dados. Ou melhor, tu vai clicar aqui, vai colocar a senha, ele vai te pedir a senha, né, do teu banco de dados, e aí vai abrir o ambiente para criar, tá? No Linux, o único passo que nós precisamos fazer, digamos assim, a mais, é adicionar o servidor. Então a gente vem aqui, add new server, porque se tu clicar aqui com o botão direito, ou create, ele não vai, pelo menos no meu, não aparece em vários Linux, não aparece aqui a opção para criar o servidor direto, tá? Só o grupo de servidores, tá? Então, vindo por aqui, não dá. No Windows a gente consegue fazer por aqui, provavelmente não vai conseguir, tá? Quem tiver no Linux. Então, vem aqui direto, e mesmo quem tiver no Windows pode vir por aqui também no Add New Server, tá? Então, vem aqui, Add New Server, Name, colocar aqui Postgres SQL, o meu aqui é o 16, que está instalado no meu computador, tá? Grupo servidores mesmo, não vou alterar nada aqui, e venho aqui para a segunda aba, que é a aba de Connection. Se eu estou instalando no meu computador, em geral, né, o hostname é localhost e a porta é 5432, tá? Não esqueçam aqui de colocar a senha de vocês, tá? Quem tiver no Windows pode seguir lá da maneira como está no passo a passo, tá? Eu fiz o passo a passo, eu uso o Linux, mas eu fiz o passo a passo no Windows, né? Porque eu acredito que a maioria de vocês use o Windows, tá? Ó, save, aí quando eu salvei, criou aqui, ó. Então o servidor, que provavelmente já vai existir lá no Windows de vocês, acabei de criar. Se vocês clicaram em servers e não apareceu aqui nenhuma opção, né, como não estava aparecendo no meu, vai ali e volta o vídeo, clica ali onde eu cliquei e cria o servidor de vocês, tá? Pessoal, quem não conseguiu instalar, quem teve algum problema, porque, como eu comentei no outro vídeo, né, as pessoas estão um pouco exagerando no nível de insatisfação e reclamação. O pessoal está reclamando de tudo, né? E quando a gente trabalha com softwares, né, quem já trabalha sabe que não é muito fácil, dá um monte de problema. Todos os dias dá problema, né? Pode dar problema. Hoje mesmo eu estava arrumando uma coisa no livro texto, nosso livro texto, e aí pediu para eu atualizar uma versão do JupyterBook, que é a plataforma na qual eu escrevo o livro. Eu transformo o livro, né, o formato, e quando eu atualizei ali, ele perdeu a conexão com o banco, e aí não conseguia rodar o capítulo 2. Eu fiquei mais ou menos, acho que quase 2 horas para conseguir resolver o problema, tá? Então é normal. E aí instalou e deu problema, e não conseguiu usar. Tá, é normal. Quando a gente vai trabalhar com geoprocessamento ou mesmo com outros softwares de engenharia, né, outros tipos de software em geral, é normal dar problema, é normal, e a gente tem que ter paciência, tem que ir instalando de novo, e, né, e em último caso,
quem não conseguir realmente, né, talvez seja interessante contar com o serviço de um técnico, né, de TI ali que possa configurar teu computador e tal. Visto que o nosso curso é gratuito, não vai ser um gasto tão grande e vai economizar bastante de tempo se tu não está acostumado a mexer e não está disposto a aprender, né? Porque na internet hoje tem quase tudo. Já tinha muita coisa no YouTube e tudo mais, e agora com, né, as inteligências artificiais é muito mais fácil de conseguir informação. Então, quem for trabalhar com GEL, quem vai trabalhar com programas assim, se acostume a tentar resolver esses problemas, né? E estudar, e é isso aí, tá? Então, quem está trabalhando aí direto, final de semana, estudando, né? Eu também tô, tá? Então, normal, assim, é o que a gente precisa fazer, na verdade, né? Tá? Então, só estou falando isso para motivar um pouco vocês, tá? Que eu vi que o pessoal tá reclamando bastante, mas é bom, né? Por um lado eu entendo vocês, como eu tinha falado, mas a gente tem que passar o conteúdo, tem que passar, né, um conteúdo mínimo aí para que as pessoas possam aprender, né? Então a gente tem pessoas em diferentes níveis aí de conhecimento, tá? Mas especificamente com o problema do software, vocês têm que dar um jeito, tem que resolver, tá? Porque instalar um banco de dados no computador não é difícil, né? Vocês viram o passo a passo ali do vídeo que eu mandei para vocês. Por outro lado, dar problema também não é difícil, né? Tem alguma incompatibilidade, alguma coisa, tá? Então, se acostumem, se der problema, se der vários problemas, é o que acontece muitas vezes e muitos dias com muitas pessoas. Quem já trabalha com esses softwares, né, pode, aqui no nosso grupo, no nosso curso, pode falar para vocês, nossos vários colegas aí, tá? Então, tenham paciência e tenham persistência, tá? Bom, mas voltando aqui então, lá no nosso material tem então uma descrição, né? Eu não sabia, eu fiquei na dúvida se colocaria a descrição ali ou não no nosso material da interface gráfica, mas eu achei importante, né? Aquela coisa, quem não acha que não tem tempo e não se interessa, passa, não precisa ler, né? Mas eu coloquei justamente para o pessoal que está querendo aprender mais, né? E realmente tá conseguindo, né? Conseguiu se organizar e realmente vai fazer o uso, ou pensa em fazer uso das ferramentas, tá? Aqueles que não têm tanto interesse, não tem problema também, né? Aí podem passar, tá? Mas aqui nós temos lá uma descrição da interface gráfica aqui, né? Das várias abas, tem tudo lá não super explicado, mas pelo menos tem uma definição de cada coisa aqui, tá? Bom, então nós estamos aqui dentro né, a gente habilitou nosso servidor aqui, criou nosso servidor, colocamos o nome de Postgres, né, poderia ser outro nome, né, coloquei porque lá no Windows fica esse nome, né, por padrão, mas poderia chamar de banco de dados, BDE espacial, sei lá, BD espacial, qualquer coisa, tá? Então vocês escolhem o nome que vocês vão dar ao servidor de vocês. E aí, expandindo aqui, né, clicando aqui, expande a árvore, né, eu tenho aqui dentro do meu servidor os bancos de dados, ó. Tá? Tem aqui login, tablespace também, tá? Mas a gente não vai, o objetivo não é esmiuçar aqui o PGadmin. Tem softwares, tem vídeos no YouTube que falam 1 hora e meia só sobre o PGadmin e são interessantes, né, para quem quer entender um pouco mais, mas eu não quis inflar um pouco, não quis inflar mais ainda o nosso conteúdo, tá? Bom, a gente vai trabalhar aqui então, né, aqui no âmbito dos bancos de dados. Quando eu clico aqui, eu tinha clicado ali antes, né? Clico aqui, só tem um banco de dados, que é o banco de dados padrão, né, o Postgres, que é o banco de dados que quando tu instala, ele já cria lá, né, já habilita isso aqui, tá? E nós vamos então criar primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso banco de dados, tá? Lá no material também, quando a gente clica aqui, né, no banco de dados, o banco de dados tem vários objetos, vários elementos, e tem uma explicação também de cada um desses elementos aqui, tá? Que eu não vou trazer agora porque não é o nosso objetivo, vai ficar um vídeo muito grande. Bom, então nós vamos criar nosso banco de dados, vamos chamar o nosso banco de dados de BD espacial, pode ser o nome que vocês quiserem, tá? Vou usar BD espacial só para seguir o mesmo nome que a gente usou lá no material, tá, do livro texto. Então tu vai vir aqui, né, em Database, Create Database. Aí vai abrir aqui, né, a aba do Create Database e coloca lá o nome, BD espacial. Tá?
E a gente não precisa, tá, eu vou deixar aqui o proprietário Postgres, tá, eu vou deixar aqui o proprietário Postgres, tá, não vou colocar aqui o ID, nada, tá, vou deixar ele assim, tá, então a gente tem várias questões aqui que a gente pode configurar, tá, mas também não caberia nesse momento aqui do nosso curso, tá. Quem tiver dúvida, quem quiser saber mais, isso eu não expliquei, não fiquei explicando justamente para o material não ficar muito inflado, tá. Mas, para criar um banco de dados, né, um banco de dados simples, sem muita configuração, coloca o nome do banco de dados, save, e aí, ó, tá aqui nosso banco de dados espacial, né, todos os bancos de dados que são criados, eles têm os mesmos objetos, tá, ou elementos, e nós podemos vir aqui, ó, o que é importante aqui, né, nesse primeiro momento, nas extensions a gente já tem essa aqui, ó, PLPGSQL, que é uma linguagem, né? Aqui é um ambiente que a gente pode trabalhar, tá? Uma linguagem que a gente usa lá dentro do Postgres. Então a gente não tem a extensão, a gente vai trabalhar com PostGIS, então a gente não tem a extensão aqui ainda, tá? E a gente pode vir também aqui nos esquemas, ó. Então, o banco de dados pode ter vários esquemas, tá? E o que são os esquemas? Os esquemas são como pastas, digamos assim, para a gente organizar nosso banco de dados. Eu posso ter, da mesma maneira que eu abro lá o meu, né, eu abro o meu painel lá e posso criar várias pastas, vários diretórios para organizar meus projetos. Aqui também eu posso criar vários esquemas dentro do meu banco de dados para organizar dados, grupos de dados, sabe? Que eu não quero que um grupo de dados tenha contato com o outro, que não é interessante que eles tenham contato, não precisa ter o contato, então muitas vezes não tem porque eles ficarem todos no mesmo lugar. Então eu posso criar vários esquemas, tá? Mas nós aqui não vamos criar esquemas, a gente vai trabalhar direto aqui no esquema public mesmo, tá? Para criar um esquema, vem aqui create, tá? Esquema, e aí tu cria um esquema novo, ele vai criar com esses mesmos objetos ou elementos, e aí tu pode trabalhar então nesse ambiente, tá? Mas nós vamos trabalhar no public. Então a gente está aqui no public, mesma coisa, de antes. Nós temos vários objetos aqui, elementos, tá? E todos eles estão descritos lá de maneira sucinta ali no nosso material. Bom, aqui nesse primeiro momento é importante nós virmos aqui em tables. E nós não... Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Na tables não abriu nada, né? Não tem nenhuma tabela por enquanto aqui, tá? E também aqui em views também não tem nada. Nosso banco está vazio, então não tem nenhuma tabela, não tem nenhuma view aqui criada, tá? E nós vamos trabalhar então com aqueles scripts. Então a gente tem um conjunto de scripts lá em formato, no arquivo TXT, no arquivo .sql, na verdade, né? Que tu pode abrir com um bloco de notas, por exemplo. E para abrir tu pode ir olhando o material e digitando, né, passo a passo, não tem problema. Mas vai demorar bastante, né? Dependendo de como tu digita ali, tá, às vezes não é interessante, tá? Então, quem quiser digitar, vai acompanhando o material ali, né, no livro texto digitando. Quem não quiser, venha direto aqui, tá? E a gente vai abrir aqui a Query Tool. Importante da Query Tool, pessoal, para ativar a Query Tool, eu tenho que clicar no meu banco de dados, tá? Porque, por exemplo, eu estou com dois bancos de dados agora, né? O Postgres, que é o que abriu, que cria automaticamente, e o que eu criei. Se eu tiver aqui no Postgres, se eu tiver com ele selecionado, ou algum elemento dele selecionado lá dentro, e clicar aqui em abrir em Query Tool, ele vai criar uma Query Tool dentro, né, pro Postgres, pro banco de dados de nome Postgres. E aí, não adianta eu estar aqui visualizando o meu banco de dados, porque eu estou falando isso porque eu já fiz várias vezes isso. Eu abria num banco de dados, né, a minha Query Tool, digitava as consultas, estava no meu banco de dados, daí não tinha me dado conta, né, que eu estava criando no outro banco, e aí não surtia efeito a consulta, né, e aí até tu te dar conta, né, às vezes demora. Então tem que cuidar na hora que abre a Query Tool, né, se eu estou nesse banco, não importa se eu estou visualizando aqui, todo o código que eu criar aqui, toda consulta que eu fizer, o código que eu digitar vai ser referente apenas ao banco lá Postgres, tá? Então vou fechar aqui e venho de novo agora assim, ó, no meu BD espacial, que foi o nosso banco de dados que a gente criou agora, e vou, com ele selecionado no caso, né, eu vou abrir aqui a Query Tool.
Abriu, então, está aqui o BD espacial, Postgres. Claro, Postgres aqui é o nome do meu banco, lá está da minha instalação do Postgres, tá? Mas o nome do banco está aqui, tá? E aqui PostgreSQL 16 é o nome do servidor que eu criei, tá? Poderia ser qualquer outro nome. Bom, pessoal, então como é que a gente faz para trabalhar lá com nossos dados? Como eu falei, vocês podem ir digitando sempre ou vem aqui, Open File, né? Procura o teu arquivo lá, né? O meu está aqui, ó, capítulo 4, PostGIS Scripts SQL. Esse aqui é o que está lá no Moodle, tá? O Moodle hoje passou com problemas, né? E quando vocês conseguirem acessar, né? Vai estar lá no Moodle. Bom, então, pessoal, aqui, ó, temos sessões aqui, na verdade, né? Ali de acordo com as sessões do nosso livro-texto. Então, inicialmente aqui, ó, verificando a versão do Postgres e habilitando o PostGIS. Para comentar, lembrem que para comentar lá no Python a gente usava esse símbolo, né? Para comentar no SQL, em SQL, né, a gente usa esse aqui, tá? Então, isso aqui é um comentário, tá? Então, se vocês forem mexer aqui e tirar um ou tirar os dois, pode dar problema no código de vocês, tá? Então sempre atentem aqui, se for mexer e tal, ou deleta todo o comentário, né? O texto comentado, ou sempre se atenta a isso aqui. Bom, se eu clicar aqui, tá, em Execute Script agora, ele vai executar todo o script de todo o nosso arquivo, tá? Tudo que está aqui na Query Tool ele vai tentar executar, tá? Para executar uma coisa só, né, eu faço lá, quem usa o R, né, já está acostumado. Tu vai vir, selecionar aqui, né? Então só peguei com o mouse, o botão direito, selecionei aqui. Vou consultar qual é a versão do Postgres. Postgres 16.2, tá? E aí tem as informações. Beleza. Vou adicionar então a minha extensão, o PostGIS, criar a extensão aqui dentro do nosso banco, né? O PostGIS já está instalado no meu computador. Execute, query return, tá? Daí, beleza. Sempre olhem aqui, né, para verificar que foi. Deixa eu até vou aumentar um pouco o tamanho aqui, né? Ver se eu consigo aumentar. Acho que não consigo aumentar direto aqui, pessoal. Ver se aumentando aqui, acho que ele não vai aumentar automaticamente. Depois, pessoal, me falem se está muito pequeno aqui, que eu faço outro vídeo depois, até para os próximos vídeos, tá? Para eu tentar depois aumentar um pouco aqui. Não estou conseguindo aumentar. Bom, mas enfim, não se tiverem algum problema. Até aumentou um pouco agora, né? Agora sim. Aqui, acho que vai ficar melhor, né, para visualizar. Vamos lá então, aumentar um pouquinho mais ainda. Agora sim. Então, pessoal, Create Extension, PostGIS, né, selecionei, cliquei em executar, e aí eu vou lá no meu banco de dados de novo, verificar se foi criado. Não está aqui, ó. Eu apliquei aqui, né, criou a extensão, e devia ter uma extensão aqui, mas não tem. Tá? Por quê? Porque quando eu executo aqui na Query Tool, ele não muda automaticamente a árvore. Tá? Então, tudo que executar aqui não vai se refletir na árvore diretamente. Eu vou sempre precisar atualizar a árvore. Tá? Meu banco de dados, no caso, não o banco de dados como um todo, né? E automaticamente vai atualizar a árvore. Então, para atualizar o banco de dados, eu venho aqui, botão direito, e refresh. Tá? Ou atualizar, não sei se alguém está em português, tá? E aí atualizando, apareceu aqui, PostGIS. Então aqui está a minha extensão PostGIS, já tinha dado, na verdade, né? Retornou, ele falou que a consulta retornou com sucesso, mas agora eu consigo enxergar então na minha árvore. E além disso, vindo lá no esquemas, public, nas tabelas, agora eu tenho uma tabela, que é a tabela, deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, a tabela Special Ref Sys. Tá? O que é essa tabela aqui? Como eu tinha explicado ali no livro texto, é a tabela
que tem os sistemas de referência, tá? As informações dos sistemas de referência estão nessa tabela aqui, tá? Para consultar, né, o que tem nessa tabela, a gente pode dar um select. Vamos selecionar tudo. From Spatial Sys. Ó, vocês viram que eu executei essa consulta aqui, não executei essa, tá, e tinha um espacinho aqui, eu cliquei para fazer a consulta aqui rapidinho. Não é o ideal fazer isso aqui no meu banco, porque começa a ficar muito bagunçado, né, meus scripts, mas como é só para consultar aqui rapidinho, não vai ter problema. Ó, mano, consultar, ó. E aí, ó, eu consultei, né, select tudo da tabela, né, tal. E aí ele retornou, então, aqui, ó, e eu tenho, né, o sread, que é aquele, o mesmo EPSG, na verdade, né, o código sread é o mesmo código EPSG, que a gente já estudou lá no Python, e aqui nesse capítulo tem uma explicação sobre o que é, tá? E aqui são as informações, os parâmetros de cada sistema de projeção, tá? Então isso está armazenado nessa tabela aqui, que foi criada automaticamente quando eu habilitei a extensão PostGIS, tá? E além disso, eu tenho aqui duas visões, tá? Que ele foi que criou a Geography e a Geometry Columns, tá? Então, se eu for analisar aqui a Geometry, por exemplo, vou lá, select tudo, né, da Geometry. Vou consultar aqui. Não tem nada por enquanto, né? Como eu não tenho nada criado geométrico e tudo mais, ele não adicionou nada. Então, essas duas views, elas servem para adicionar as colunas geométricas, para informar, no caso, as colunas geométricas das tabelas, né, que tem componente espacial. Tá? Isso a gente vai ver mais adiante. Mas o importante é que elas são importantes, tá bom? Então, para saber se está tudo certo com o meu banco, tá? Com a minha ativação da extensão PostGIS, vim aqui, atualizo, né, o meu banco de dados, venho aqui nas tabelas, tem que ter essa tabela aqui, e venho nas views, tem que ter essas duas, tá? Beleza, então vamos seguir aqui. Ó, o nosso a versão do PostGIS, eu estou com a versão 3.4 aqui, porque eu já instalei, tá? Tá dando muito problema meu esses dias. Quando eu comecei a fazer material, eu peguei e instalei tudo de novo. Tá? E aí deu erro, aí eu arrumei, instalei umas 4 vezes, eu acho, tudo. Tá? Tava dando conflito. E ainda tive que fazer várias configurações aqui no meu Linux. Acho que eu passei nessa instalação, eu passei umas 3 horas e meia, mais ou menos, para conseguir resolver todos os problemas e fazer ele funcionar. Tá? Então, se o de vocês der um monte de problema, é normal. Tá? Então, o ideal é configurar teu ambiente, deixar certinho e não mexer muito depois. Mas, né, vai acontecer muitas vezes, infelizmente, de dar problema. Tá? Então, tenham paciência. Bom, daí, lá no material, a gente tem, né, eu sigo lá explicando várias questões ali da interface. Tá? E como eu expliquei aqui rapidinho, né, das extensões, a tabela, a nossa tabela de referência espacial, e a gente entra, né, ali no assunto do WKT e do WKB, né? Então a gente viu, né, ali que o WKT, desculpa, é o padrão de notação textual, né, utilizado para representar geometrias espaciais de acordo lá com o OGC, o OGC adota, reconhece essa notação, tá? E a gente usa, então, geralmente no geoprocessamento, em SIG, a gente usa, né, muitos softwares usam essa notação, tá? E lá a gente viu, né, no material, vocês viram no livro-texto, que não teve oportunidade de olhar ali, de ler o material ainda, que não conseguiu, vai ter ali no material uma explicação o que é WKT, tá? E aí tem a sua contraparte binária, o WKB. Tá? O WKT ele fica bonitinho assim, né? Point, line string,
Polygon, e a gente consegue ler e entender, isso aqui é um ponto de coordenada x30 e de coordenada y10. Esse outro aqui é um ponto de coordenada x30, y10, e aqui eu tenho um valor z de 20. Tá? Quando eu trabalho com WKB, que é o binário, né, aí é só um conjunto de caracteres aqui que nós humanos não conseguimos prontamente olhar e entender o que é, né? Mas para a máquina é bem mais efetivo, digamos assim, tá? Mas a gente trabalha assim, então a gente vai trabalhar, a gente vai informar as geometrias quando for geometria simples em WKT, tá? Muitas operações lá depois, mesmo que eu esteja com um shapefile com 1.000, 2.000 geometrias, tudo mais, posso trabalhar, ele vai trabalhar muitas vezes com o WKT. E a primeira coisa, né, interessante, que é uma primeira coisa importante, né, de aprender aqui nesse contexto, tá? Então, WKT é a notação, como eu escrevo, né, como eu informo para o meu banco de dados que isso aqui vai ser um ponto, né, que isso aqui vai ser um ponto com coordenada 30,10. Então eu digito assim, né, entre aspas, simples, point, entre parênteses, 30, espaço 10. Tem que cuidar que não é espaço, não é vírgula nem nada, tá? E aí ele vai entender que é um ponto nesse caso. Aqui uma linha, uma line string, né? É uma line string com 2 pontos, né? Então quando a gente fala uma linha, o que tem armazenado no computador lá na verdade são os pontos, né? Nesse caso 2 pontos aqui, dessa primeira line string. No caso da segunda line string, 3 pontos, tá? E então, pessoal, a notação é essa, tá? Tem aqui multi-circular string, multi-point, né, tá? Todos os vários tipos, né? Então aqui a gente está trabalhando com o básico, tá? A gente não vai se estender muito, mas vocês conseguem achar, né, no material do PostGIS, mesmo ali o material que está tem um tutorial do PostGIS que está nas referências bibliográficas, e aí ele testa muito mais coisas. Tem a própria documentação do PostGIS que vai te, né, falar muito mais detalhadamente sobre os tipos, né, possíveis. E para transformar isso, então, num objeto lá geográfico ou geométrico, eu uso essa função st, tá? From text, tá? E aí, se eu for trabalhar com geometria, é o geom. E se for trabalhar com objeto geográfico, do tipo geográfico, e nós vimos a diferença, as definições e as diferenças entre o tipo geométrico e o tipo geográfico lá no capítulo 3, por isso que o capítulo 3 foi bem importante. Quem não conseguiu ler, pessoal, leia antes de fazer o 4, tá? Porque eu sei que, na verdade, o ideal seria que a gente lesse toda semana, mas nem sempre a gente consegue, né, fazer isso, tá? Então, sugiro, para quem não passou o 3 e chegou no 4, volte aí e dê uma lida rápida, porque tem bastante conceito ali interessante, tá? Bom, vamos lá então. Para transformar, então, para que o Postgres entenda que isso aqui é para ser transformado numa geometria, né, num ponto, né, esse ponto aqui é para ser transformado, eu tenho que colocar, então, uma função, que pode ser essa aqui, pode ser a geography, e tem algumas outras dependendo do tipo de dado que eu vou entrar aqui, tá? Mas, se eu, né, usar aqui o stGeom-from-text, aqui eu vou criar então um objeto, um ponto, né, e ele vai ser armazenado aqui, mas ele vai ser criado como um objeto do tipo geométrico, tá? Vou clicar aqui, né, selecionei ele, execute, e aí tá aqui ele, ó, tá aqui o número, aqui tá a coluna, no caso, né, dizendo que é uma coluna do tipo geometry, e aqui o ponto armazenado, tá? Então aqui nós tínhamos ele em WKT e aqui está o binário dele, tá? Para visualizar, então, quem tiver com uma versão mais antiga do pgadmin, né, não tinha essa funcionalidade. Então agora tem, né? Então a gente pode visualizar aqui, ó, com a ferramenta de visualização, tá? Então o ponto está aqui, tá? Se eu clicar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ler o ponto que está armazenado aqui no nosso banco de dados e vai plotar ele. Então aqui, pá, plotou o ponto. Claro que é um ambiente de plotagem simples, né? Não é... Eu posso depois... A gente vai fazer isso, a gente pode visualizar os elementos lá no... Eu estou com meus elementos no banco de dados e posso visualizar eles todos lá no QGIS, ou no ArcGIS, ou um outro software, tá? Beleza, então criei esse ponto aqui, visualizei. Vamos criar esse outro aqui, um ponto 3D agora, né? Criar. Criou o ponto, está aqui ele criado.
e vamos visualizar. Quando a gente vai visualizar, não visualiza, ó, porque geometrias 3D não podem ser renderizadas nessa funcionalidade, né, aqui do PGAdmin, que é o Geometry Viewer, essa funcionalidade de visualização. Ela é simples, tá? Então, muitas vezes, né, tu gerou certo a geometria e não vai dar para visualizar aqui nesse ambiente, mas é uma limitação da ferramenta mesmo, tá? Mas a tua geometria está certa. Bom, pessoal, acompanhando lá então, né, se você for acompanhar o material, o livro-texto, a gente vai então, tem exemplos de todas essas geometrias simples, né? Então aqui tem uma sequência aqui de caracteres da minha linha, tá? Entendeu que para construir essa linha que ele fez ali, né? A ferramenta lê aquela coluna, essa coluna aqui, por enquanto só tem essa coluna, porque a gente não é um banco de dados, né? A gente não criou outras colunas, né? E aí transforma, ele lê, interpreta e desenha, tá? Então isso que é o legal, para quem não tinha visto ainda, quem não trabalhou com banco de dados, isso que é o legal e o diferencial do banco de dados espacial, né? Essa extensão espacial que os bancos de dados têm, que tu armazena o dado aqui. Então esse é um dado que, se eu quisesse, a gente vai fazer isso daqui a pouquinho, armazeno ele em formato binário dentro do teu banco de dados. Ele está armazenado no teu banco de dados. Então não precisa ter um arquivo separado, sabe? Com as geometrias. Ela está aqui já, direto. Então aqui eu tenho uma linha, ó, que foi feita a partir de 3 pontos. 30, 10, 10, 30 e 40, 40. E assim vai, né? E daí vocês vão fazer sempre assim, ó. Seleciona tudo, cuida para selecionar tudo direitinho. Vai lá no Execute. E aí tá aqui a geometria. Se quiser ir visualizando, vai visualizando. Polígono. Aqui a gente vai ter um polígono com furo. Também, ó, armazena ali, né? Polígono com furo. Nós podemos também adicionar, tentar tirar aqui, deu. Elementos em arco, curva, tá? Ó, aqui, visualizando, eu tenho uma circunferência, tá? Mas cuidem, ela não é um polígono fechado, ele não é um polígono em formato de circunferência. Ela é só o anel, tá? Ela não está aqui em formato de polígono, tá? É uma circular string. Ela é como uma line string, só que circular. Tá? Para fazer ela como polígono, eu tenho que usar outro WKT lá, tá? Outra notação. Aqui, vamos lá. Agora um multiponto, tá? Aqui. E aí surge uma questão, né, pessoal? Para que eu vou armazenar um ponto no banco de dados, um conjunto de pontos, como multiponto, se eu posso armazenar ele como ponto? Né? Por que eu vou armazenar uma multi-line string se eu posso armazenar várias line strings? Bom, sobre isso também lá no livro texto tem um pequeno adendo ali, tá? Explicando um pouco sobre isso. Tá? E isso a gente não vejo nos materiais falando, mas eu acho muito importante, porque eu, quando comecei, tive bastante dificuldade até entender a utilidade do ponto, multiponto, da geometria simples e da geometria multi. Tá? Então, dependendo do que tu precisa fazer, dependendo do que tu, na verdade, muito mais assim, depende do que tu precisa consultar, né, do teu banco, tu vai armazenar como point ou como multipoint. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 4 pontos. Se eu quiser consultar os atributos, um atributo de cada um, né, por exemplo, o primeiro ponto pode ser uma cidade, o outro pode ser, sei lá, uma casa, outro lugar. Não, esse exemplo não foi muito bom. Não, a cidade não. Mas eu poderia ter aqui, sei lá, uma residência de um pavimento, aqui uma de 2 pavimentos, aqui uma residência multifamiliar, tá? Por exemplo, aqui uma edificação comercial, por exemplo. Tá? Então aqui familiar, um pavimento, familiar 2 pavimentos, multifamiliar, aqui unifamiliar, né? E aqui comércio. Se eu quisesse consultar, me mostra os comércios, as edificações que são comércio, eu não poderia consultar isso se elas estivessem armazenadas como multipoint, só como point.
Tá? Mas ali tem um texto, né, explicando um pouco sobre isso. Tá? Isso eu expliquei para os pontos, mas vale para as outras também. Tá? Então é bem importante já no início vocês saberem disso para também, né, não sofrer, não ficar, né, viajando como eu fiquei lá né, quando eu comecei a estudar isso há muitos e muitos anos atrás. Bom, pessoal, então vamos lá aqui, multiline string, um conjunto aqui de, ó, tenho duas geometrias do tipo linha, geometria do tipo polígono. Então eu explico um pouquinho ali no livro texto também, né, a notação aqui, né, mas sempre são pontos, né, cada vez vai agrupando mais pontos, né, e vai aumentando o número de parênteses e vírgula às vezes aqui, né, mas no fim, dentro dos parênteses, o elemento principal que tu armazena para caracterizar as geometrias são os pontos. Tá? Então aqui no caso do multipóligon eu tenho, ó, vamos visualizar ele aqui, ó. Eu tenho um multipóligon, então eu tenho um polígono simples e um polígono com furo aqui. Tá? Então, o primeiro aqui, ó, essa primeira parte do código aqui da consulta é o polígono simples, e a segunda parte é o polígono com furo. Ó. E aí, esse polígono com furo, né, como a gente sabe que ele é com furo? Porque numa geometria só, tem dois conjuntos de coordenadas separadas por uma vírgula. E aí isso quer dizer, né, nesse caso do polígono, né, que tu tem um polígono aqui com furo. Tá? Então a primeira parte aqui é o anel externo do polígono, esse anel aqui externo, e a segunda parte então é o anel interno. Tá? Bom, pessoal, e aí nós passamos aqui para... Desculpa, aqui eu tenho uma Geometry Collection. Tá? Então eu posso armazenar um ponto como um ponto, ou um ponto como um conjunto de pontos, tá? Multipoint. O mesmo vale para linha e para polígono, tá? E eu posso armazenar tudo junto, tá? Então, uma Geometry Collection, ela é um tipo, né, de geometria, lá, tipo de estrutura que armazena numa célula só, tá vendo? Tem uma célula só, vários tipos de geometrias, ó. Então, nesse caso, eu armazenei um ponto, uma linha e um polígono, tudo. Né, se eu tivesse com isso criando isso no banco de dados, tudo numa célula só. Então esse binário aqui é referente a todas essas três, né, geometrias que eu criei aqui. Tá? Então eu escrevi assim, ele armazenou assim, e aí quando eu peço para visualizar, ele lê isso aqui e a partir daqui então ele renderiza dessa maneira aqui. Tá? Então isso o Geometry Viewer faz isso, e as ferramentas de SIG também fazem. Quando a gente passar lá para as nossas tabelas espaciais para o QGIS e mandar ele, né, visualizar isso, mandar renderizar, ele vai renderizar e a gente vai enxergar então as formas geométricas que estão armazenadas aqui dentro. Tá? Eu vou, pessoal, finalizar só aqui a Geography, tá? E depois eu vou parar esse vídeo e criar outro vídeo para não ficar muito extenso. Tá? Então a gente viu ali, né, que passamos né, todo esse momento agora criando dados do tipo Geometry, tá? Mas eu posso fazer então da mesma maneira para o Geography. Tá? Só que o que acontece aqui, o que tem diferente aqui que não tinha lá? Tá? Aqui eu tenho o sistema de referência espacial. Tá? Se eu não tiver o sistema de referência espacial no STGeom From Text, que é bom ter também, na verdade, né? Quando a gente vai trabalhar com os dados, aqui a gente está só fazendo uma brincadeira inicial, mas depois, quando estiver trabalhando com os dados, né, geográficos, eu preciso, né, mesmo que eu armazene os dados geográficos, os dados espaciais, no meu banco de dados como do tipo geométrico, eu preciso que ele tenha uma referência, né? Mas se eu não colocar aqui referência no STGeom From Text, ele vai entender que não tem nenhuma. Ele não vai colocar nenhuma. Já no Geography, se não coloca nenhuma aqui, se não especifica, que não precisa especificar também, eu já especifiquei aqui, mas se tu não especificar, ele vai adotar o WGS 84. Tá? Então, aqui eu especifiquei, tá? E aqui é um ponto, se eu não me engano, em Brasília, não lembro de onde eu peguei esses coordenadas, mas se não me engano, é um ponto na área central de Brasília. Tá? E clicando aqui então, né, executei, está aqui armazenado e tu vai visualizar o ponto, né, era para visualizar aqui, né, da mesma maneira, tá? Ele não suportou aqui a geometria, pode ser pelo sistema de projeção, tá?
ou às vezes é um erro do nosso PGAdmin. Às vezes acontece de tu tá com o PGAdmin aberto, abre ele, tá? Começa a consultar e ele começa a não renderizar nada. Tá? Pelo menos já aconteceu comigo. Depois me falem, né, da experiência de vocês aí. Nesse caso é um erro dele, e não sei por que acontece, né? Mas aí eu fecho o PGAdmin, abro de novo, né? Muitas vezes, né, a solução é reinicia o computador, tá? Para muitos problemas. Quando der problema, pessoal, eu sugiro assim, que não usa muito computador, aí primeiro fecha o programa, abre de novo. Não funcionou, reinicia o computador, tá? Muitas vezes só isso já resolve vários problemas, tá? Então, às vezes, no PGAdmin, para ele renderizar, precisa fazer isso, tá? Então, nesse caso aqui, ele não suportou, provavelmente por causa do sistema de projeção, tá? Pessoal, eu vou parar esse vídeo aqui agora, tá? E vou continuar no próximo vídeo explicando a parte da verificação da validade de geometrias e depois a criação da tabela. Nos vemos daqui a pouquinho.